Você que é mãe, com certeza já passou por isso. E as mulheres que ainda não tiveram filhos, mas pensam nesse assunto, ficam na dúvida. Parto normal ou cesárea? Ai, 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 quais os riscos, quais os benefícios de cada um? Quem decide? É a mulher ou o médico? Todas as suas perguntas vão ser respondidas agora. E olha só, manda o seu WhatsApp pra gente no telefone 988719831, porque o quadro Saúde da Mulher começa agora. E o doutor Belarmino já está aqui com a gente, sempre bem-vindo, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Zélio. Boa tarde, pessoal de casa. Todos bem-vindos com as perguntas, com as explicações. Estamos aqui para interagir, Vamos ficar aqui esperando, né, doutora? A Isso. gente quer encher de pergunta para a gente poder responder tudinho aqui ao vivo. Exatamente. Né? Porque, doutor, eu não sei, eu imagino que qualquer mulher, nem precisa estar grávida, mas pensou em engravidar, parto normal ou cesárea. A gente já falou na semana retrasada do índice alto que existe aqui no Brasil, né? Bastante elevado. Que o Brasil aí tem muitas cesáreas, inclusive Vale do Itajaí. Principalmente. A gente vê que onde a incidência de planos de saúde imperam, 80%, isso é estatística Brasil, não só Sul. O maior incidência de cesarianas é na rede privada, e sendo que na rede pública é de 40%. Mesmo assim, ambos muito acima do ideal, que o preconizado pela Organização Mundial de Saúde é no máximo 15%. A gente verifica essa incidência somente em países europeus, asiáticos, enfim, em países de primeiro mundo. Na América Latina, de maneira geral, e África, alta incidência de cesariana. Ou seja, péssimo se for comparado assim pela falta de necessidade de realmente se fazer esse procedimento, né? E eu acho que valeria a pena a gente relembrar por que também ocorre tanta incidência, né? Que é a desinformação da mãe, o medo. Muitas mulheres tomam a propriedade de opinar, a mulher fica mais vulnerável. A desinformação ela deve ser tirada com a pessoa ideal. No caso, não são redes sociais, são um profissional que está atendendo a gestante. E a dor. Todo mundo tem medo de dor. São os famosos 3 Ds, né? Então, a dor, muitos preconizam que a cesariana é melhor, é menos dor, outros dizem que o parto é melhor. Tudo vai depender da indicação, que foi aonde a gente parou no último quadro, falando a respeito de quais os critérios médicos que nós, obstetras, indicamos para orientar a mãe no que seria melhor para ela, parto normal ou cesárea. Exatamente, doutor. Inclusive, vamos voltar aqui, voltar no passado, no presente. Ok. Essa aqui é a imagem que a gente separou para falar, né, do corpo da mulher. Perfeito. O bebê, ele está formadinho, ele está maduro. Quais os fatores que a gente vai levar em consideração? Primeiramente, vai ser a posição do bebê. O ideal é que a cabecinha do bebê esteja de cabeça para baixo, nessa posição, como mostra a arte. Facilita muito a saída, a expulsão do bebê, e é mais seguro também para a mãe. Então, 95% das apresentações do bebê é nessa posição, com a cabecinha para baixo. Quando o bebê está com o bumbum aqui embaixo, é mais seguro fazer a cesariana. A gente fala apresentação pélvica. Então, a posição do bebê, o tamanho do bebê vai influenciar. Vai influenciar se aqui nessa região a mãe vir a ter as contrações, as dores, para poder alavancar uma dilatação do canal de parto, porque de nada adianta ter as dores se não houver a dilatação. Então, são as contrações que vão fazer com que dilate aqui embaixo e o bebê tenha a passagem. Essa passagem, ela também tem uma estrutura óssea, que é a bacia, aqui representada por esse arco branco aqui. Então, tem que ter uma dilatação na bacia, o colo do útero vai ter que dilatar, a bacia ela vai ter que, através das articulações, também criar um espaço para poder descer, e a placenta, a posição aqui nesta arte, ela está num local adequado, na parte superior. Se ela estiver aqui na frente obstruindo, já tem indicação para cesariana, pelo risco de hemorragia. Perfeito. Doutor, posso fazer um parênteses aqui? Por favor. O que influencia o bebê virar ou ficar sentado, como a gente chama a posição, quando ele não vira com a cabeça para baixo? Tem um momento certo que ele vai ficar nessa posição e por que alguns simplesmente não viram? É muito interessante. A natureza, por si só, deixa 95% com a cabecinha para baixo. Durante toda a gravidez, o bebê ele pode estar de dorso, ele pode estar sentadinho, ele pode estar transverso, e ele se movimenta.
Mas quando ele começa a encorpar, chega ali em torno de 3 quilos, 3,5 kg, ele define a posição. Então, até o último mês, mesmo o bebê sentadinho, a gente fala para a mãe, olha, vamos aguardar o próximo exame, porque é a possibilidade de o bebê mudar de posição. Então, a segurança é que, sendo a parte óssea, e existe a famosa muleirinha, existe uma região da cabeça que ela consegue se comprimir para poder passar no canal do parto. Então, o que ocorre? Com a cabecinha você consegue manusear melhor. Eu acho que a próxima arte vai ilustrar bem isso. Aqui. Vamos falar de parto normal. Essa é a imagem do parto essa normal, imagem do né? parto normal. Então, sendo o encéfalo ósseo, nós temos uma estrutura mais firme para segurar e protegida, né? E na sequência tem a da cesariana, que a gente pode ilustrar também. Na cesárea, o bebê ele é pego também pela cabecinha e, obviamente, se houver, se o bebê ele estiver Pode passar a próxima imagem. aqui mostrando o meu colega pegando, né, com a mão e retirando. Certo. Se o bebê tivesse com o bumbum para cá, é mais fácil para se manusear. Não ter luxação de quadril. Existem algumas manobras para a retirada do bebê, para ele poder nascer, que nós, obstetras, temos que fazer sem lesá-lo. E quando o bebê está em posição transversal ou em diagonal, essas manobras podem dar alguma luxação, principalmente de quadril. Sim. Para poder machucar o bebê. Então a gente indica que quando o bebê não está com a cabecinha na posição para baixo, o ideal geralmente, quando é primeiro filho, dependendo da idade da mãe, tem uma série de critérios a serem analisados. Aí fica indicado a cesariana. Perfeito. Doutor, nosso público virtual aqui já está ligadinho com a gente, já mandou pergunta para o nosso WhatsApp. Quem é que mandou? A Elaine. Oi, Elaine. Olha só, tive 2 cesáreas. Se eu tiver mais um filho, o terceiro tem que ser cesárea ou pode ser parto normal? Oi, Elaine. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Dando um prazo de 2 anos entre a última cesariana e o parto atual, você pode tentar um parto normal. Mas, quando é muito recente, não, porque tem que ter uma fibrose, tem que estar bem cicatrizado, porque pode ocorrer uma ruptura uterina se for menos de 2 anos. Considerando esses 2 anos, o bebê nascendo, não se conta os 9 meses da gestação, mais 1 ano e 3 meses. Não, nasceu 2 anos de espaço daquela cesárea para se tentar um parto normal. Para que tudo esteja bem cicatrizado, que ela possa que não coloque em risco sustentar também a barriga, né, doutor? Perfeito, isso também. Perfeito, senão pode dar uma hérnia também, né? Perfeito. Mais uma pergunta aqui, ó. Lindamar. Oi, Lindamar. Até quantas semanas é seguro esperar para fazer o parto normal? Ótima pergunta, Lindamar. Boa tarde. Isso é uma grande dúvida, doutor, porque para umas vem antes, outras mais tarde. Assim, ó, o ideal do trabalho de parto é guardar até a 39ª semana, que é quando o bebê vai estar totalmente completo, ele vai estar com o pulmãozinho maduro, ele vai estar com a parte óssea, com as cartilagens, ele vai estar totalmente preparado para poder vir ao mundo de uma maneira segura, sem precisar de uma UTI neonatal, sem precisar de respiração artificial. Mas alguns bebês, eles têm um amadurecimento mais precoce. Então, esses bebês, através de exames de ultrassom, a medida uterina, a data da última menstruação, a gente tem como avaliar indiretamente e diretamente se esse bebê ele está apto para nascer ou não. Geralmente, a partir de 38 semanas, já há maturidade pulmonar, o bebê já tem uma estrutura física capacitada para poder ser submetido a um parto normal ou a uma cesariana. Então, a resposta para a Lindamar seria acima de 38 semanas e não deixar passar de 42. Esse é o limite, 42, esse é o limite. Aí o profissional indica cesárea? Tem que interromper, porque a partir dali o bebê ele começa a entrar num processo de hipotrofia, ele começa a entrar num processo de recessão, ele não cresce mais. Ele é um bebê que ele nasce enrugado, desidratado, porque se não der aquele play nas contrações para ele poder nascer, a placenta fica envelhecida também, ele recebe menos oxigênio, não deve ser antes de 38 e nem depois de 42. O ideal é entre 38 e 42 semanas. E o que acontece, doutor, no corpo da mulher que vem as contrações, que estimulam as contrações? É o amadurecimento do bebê, é o corpo que sabe a hora? Qual é o processo químico que diz, vou nascer? Vou nascer. Na verdade, é o desencadeamento das contrações. O bebê, existe um processo que quando ele está meio pesadinho, para aquela estrutura corpórea da mãe, ele dá uma descida. Ele meio que se encaixa no canal do parto.
Uma vez, às vezes ele não se encaixa totalmente, mas ele se anuncia. A partir do momento que ele se anuncia, aquela pressão que ele gera ali desencadeiam dores que vêm geralmente da coluna, vêm para frente do ventre, o abdômen fica completamente rígido, a mãe não consegue ver durante uma contração, mas os movimentos fetais, ela só sente a barriga dura como um todo. E para caracterizar, isso é importante porque muitas mães nos procuram antes do trabalho de parto, fazendo com que fiquem muito tempo internadas. Então o ideal é assim, tendo 3 contrações, pegue o relógio e cronometre, de 20 segundos. A cada 10 minutos já está começando o processo de trabalho de parto. Se tiver 3 contrações de 20 segundos a cada 4 horas, deu 11 da noite, teve 2 contrações, vai ter a próxima às 3 da manhã. Não é hora ainda de ir para o hospital. A hora que ela começar a ficar mais frequente é a hora de ir para o hospital. Tá Mas chegando. a resposta é que o bebê, a anunciação dele, ele dá um sinalzinho, um encaixe É dele. ele que decide, então. Ele Começa a decide. empurrar, Não encaixa. somos nós nem a mãe, é o bebê É o que bebê. diz. Já chega mandando. Já chega mandando e podendo. E podendo. Ele pode. Doutor, vamos falar das diferenças parto normal e cesárea no próximo bloco? Vamos lá, bora então lá. tá bom, a gente está aqui esperando a sua pergunta, não sai daí, eu volto já. Já estamos de volta com o quadro Saúde da Mulher e você já mandou sua perguntinha para o nosso WhatsApp? Então anota aí o número e manda pra gente. Doutor Belarmino aqui já respondendo pra gente, né, doutor? Inclusive, tem pergunta. Vamos lá. Então vamos lá. A Tarsila. Minha neném está de cabeça para baixo e o cordão umbilical está no pescoço. O que é sugerido? Cesárea ou normal? Estou de 9 meses, está chegando. Então, assim, boa tarde, Tarsila, obrigado pela pergunta. O cordão umbilical, na verdade, ele sempre tem uma dimensão maior e suficiente, isso é próprio da natureza, que possibilita um parto normal, sim. A gente chama de circular de cordão. Somente vai ser indicado uma cesariana a partir do momento que esse cordão puder estar dificultando a descida do bebê. Mas você tem condições de ter um parto normal. O cordão umbilical não é fator determinante, dependendo do caso, para tirar de um parto normal e submeter uma cesariana. Perfeito, doutor. Agora quem mandou a perguntinha foi a vovó, a Dulce. Minha filha está grávida e ela tem uma hérnia no umbigo. É possível ter parto normal? Dona Dulce, é possível sim, só que, de repente, fazendo a cesariana, já se corrige essa hérnia umbilical. Então, a gente resolveria 2 situações, o parto e a resolução da hérnia, porque com a força, o esforço para poder parir o filho, poderá acentuar a hérnia que a sua filha já tem. Então, nesse caso, é um caso diferenciado. Um pouquinho tem que ficar de olho, então. É melhor, talvez, Melhor por precaução, fazer a cesárea. Perfeito. Doutora Luciana mandou pra gente também. Tive meu primeiro filho cesariana e a minha segunda filha foi parto normal. Ela nasceu com 4.800. Gostaria de saber por que demoramos tanto tempo para menstruar. Isso tem alguma influência a respeito do parto? Bom, Luciana, a pergunta ficou um pouco vaga. Eu não entendi exatamente qual... Acho que depois do parto, né, ela demorou para menstruar. Será que é isso? Porque o que ocorre é logo depois de um nascimento de um filho, quando a mãe amamenta, ela não menstrua. Então, talvez você teve os 2 seguidos, você estava amamentando, não menstruou e acabou engravidando a segunda. Foi o que eu entendi. Eu acho que sim. Tá, Luciana? Valeu, Luciana. É normal, é normal. É normal, então. Doutor, qual que é a diferença, então? O que a gente pode apontar das principais diferenças entre parto Vamos normal lá. e cesárea? Então, parto normal, disparado, ele é muito mais seguro, né? E traz muito mais qualidade de vida para a mulher. Tais quais? Então, aqui estão elencados, começando lá em cima, na esquerda, superior. A recuperação é mais rápida, tem menos dor no pós-parto, menor risco de complicação, a cicatriz é menor. No momento, a gente está tentando até nem fazer episiotomia, que é o cortezinho para facilitar a passagem do bebê. Menor risco do bebê nascer prematuro, porque é ele que escolhe o dia, a hora. Já na cesárea, o risco de prematuridade é muito grande, porque quem define é o obstetra e a mãe. Então, o parto normal vai ter que aguardar. O trabalho de parto, ele é mais longo, o que quer dizer aqui que a mãe vivencia mais. A cesariana é um ato mecânico. A mãe deita numa maca, é anestesiada e, de repente, o filho surge. Então, é uma maternidade meio que delivery, não é uma coisa tão vivenciada. Gostei do termo. É isso que a frase está tentando falar. Sim. Com ou sem anestesia, que a gente já conversou que pode ter uma anestesia para minimizar essa dor, mesmo sendo na rede pública.
tem essa possibilidade, que é o parto com analgesia. A amamentação mais fácil, o leite, quando esse bebê passa no canal do parto, ele também desencadeia o sistema da ocitocina e faz com que o leite desça mais rápido. Mulheres que têm dia, mês e hora com a cesariana marcada, 2 ou 3 ou 4 dias após a sucção que o bebê fizer, é que ela vai produzir o leite. Aqui a informação já passa direto. Já começa a produzir o leite. Sem contar que é quentinho, ganha o carinho da mãe, já vem tudo prontinho, não tem o custo, né? O único custo é amor, e amor não custa nada. Menor risco de doenças, né, respiratórias no bebê, porque uma vez fazendo a cesárea e o bebê sendo prematuro, a possibilidade dele precisar de uma UTI neonatal é muito grande. E o problema não é a UTI neonatal, Gisele. O problema é que uma vez o bebê, dependendo da respiração e ele tendo que ir para um local específico, algumas vezes, mesmo que seja um leve desconforto respiratório, ele pode pegar na UTI neonatal uma infecção de um outro bebê que está lá, com uma outra doença, e ele foi por algo... Problema que poderia ser evitado. Exato. Não é? Perfeito. Doutor? E às vezes complica. É, aí é que está o problema. Mais uma perguntinha aqui do nosso WhatsApp, pode colocar na tela. A Ana gostaria de saber por que o bebê fica alto e não nasce. Sofri muito no parto do meu filho e tive toda a dilatação. Bom, faltou ali o resto da pergunta. Não. Ah, tá aqui, ó. Mesmo assim, tive que fazer cesárea. Então, Ana, provavelmente, obrigado pela pergunta, você teve um daqueles fatores, houve o bebê, houve a dilatação, mas ele não encaixou. A bacia muitas vezes não dilata, tem que ser uma série de fatores, tem que ter a contração ritmada, o bebê ele tem que encaixar totalmente e tem que haver um espaço na sua bacia compatível para o bebê poder descer. Nesse caso, não houve essa dilatação que a gente aguarda. Perfeito. Não é só do útero, mas também da parte óssea. Okay. Essa provavelmente foi a razão da Ana ter que fazer uma cesariana. Respondido, Ana. Agora tem a da Débora. Tive bebê em novembro e até agora só menstruei uma vez. Não amamento, é normal? Novembro, bom, teoricamente, se não está amamentando, é bom fazer um teste de gravidez, porque eventualmente possa estar... Mais um, doutor. Porque o que inibe a lactação é a amamentação, e ela deixou bem claro. Então, tem vários fatores, pode ser que você perdeu muito sangue na hemorragia, no parto, e quando há muito sangramento também, uma forma do corpo proteger, ele se autogoverna e diz assim, eu não vou deixar você menstruar até eu restabelecer o sangue que você perdeu, é uma lei da compensação. Tem duas possibilidades, ou uma nova gravidez, ou que foi um sangue um parto cesáreo normal, que perdeu um pouco mais de sangramento e o corpo está tentando reter para não haver um déficit. Ok. Doutor, nosso tempo está quase esgotando, eu preciso falar, tem mulher que tem medo de bexiga baixa e também aquela questão da anatomia, se o bebê nascer de parto normal, isso faz com que muitas mulheres façam cesárea. Correto. Então, assim, quando bem indicado, a bacia dilata, o útero também dilata, o bebê tendo um tamanho proporcional, como é tudo elástico, e o elástico a gente sabe que puxando volta ao normal, eu não falaria isso se a mãe fosse uma mulher que tivesse com 5, 6 filhos, porque a elasticidade é algo que também se perde com o tempo. Mas em tempos atuais, que são 1, 2, no máximo 3 filhos, essa elasticidade ela é preservada. E a mulher não precisa ficar preocupada se, bem indicado, ela tendo um parto normal, a bexiga fica no lugar certo, não tem sofrimento, não vai ter que fazer perineoplastia, que é uma plástica que se faz depois para manter a anatomia feminina. Então, é questão de indicação. Se você está apta para ter um parto normal, prefira, que é mais seguro e não vai lhe fazer com que mais tarde você tenha que fazer algum reparo na sua anatomia. Isso só ocorre quando a mulher é submetida a um parto forçado, um bebê grande, um trabalho de parto prolongado, em que toda a musculatura e toda a elasticidade ela é testada e há um desgaste muito grande da mãe. Então, esse é um medo que a gente pode abolir. É isso aí. Doutor, obrigada mais uma vez respondendo todas as nossas perguntas e a gente se vê daqui 15 dias. Com certeza, estamos aqui.